Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho de como é que foi esse apagão de 28 de abril de 2025 aqui em Coimbra com a nossa família. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on. Para começar, vamos contar como é que tudo começou, né? Esse dia. Esse dia começou normal, igual todos os outros. A gente não podia imaginar o que estava por vir. Então, a gente levantou. Eu fui levar o Ari no trabalho, levei a Maria para a escola, a Ariane, que é a do meio, ficou em casa porque não estava se sentindo muito bem, e a Milly, que é a mais velha, tinha uma consulta médica. A minha filha mais velha, ela faz acompanhamento com a médica da família e com a dermatologista. Então, quando a gente estava encerrando a consulta, que ia pegar o encaminhamento para novos exames e as receitas, na hora que ela ia imprimir, acabou a luz. Tudo ficou assim, escuro, né? Sem a luz. E aí logo depois a enfermeira bateu na porta e perguntou, acabou a luz aí também? E a doutora, sim, acabou. Lá, então acabou no posto todo. Não deu o quê? Um minuto e a minha filha do meio ligou, mãe, acabou a luz aqui em casa. Acabou a luz aí? Aí a doutora, ué, na sua casa também? Que no caso era outro bairro, vamos dizer assim. E aí ela viu que não era só no posto, que era em Ceira inteiro e adjacências, né? Assim, em torno dele. Aí achei que fosse só ali por perto. Falei, não te preocupes, porque já deve voltar a luz, não é de faltar luz aqui em Coimbra. Aí eu vim pra casa e pronto, a gente esquentou a comida que já estava pronta. Então realmente era só esquentar, dei comida para as meninas e logo depois meu marido ligou. O Ari estava trabalhando em São Silvestre, que fica a cerca de meia hora daqui. E aí ele ligou e falou, olha, acabou a luz aqui e não vai dar para continuar trabalhando, porque ele usa muita máquina e precisa da energia. Ele, olha, vem me buscar porque não tem como continuar trabalhando. Eu falei, nossa, acabou a luz aí também? Ele, ué, você não tá sabendo? Eu falei, do quê? Acabou a luz em Portugal inteiro. Portugal, Espanha, França, Alemanha. Eu falei, gente... Então, assim, foi aí nesse momento que eu fiquei sabendo que era algo maior. Falei, pronto, agora sim vai demorar a voltar essa luz. Então, fui tomando algumas medidas com as meninas aqui em casa para me preparar para a demora dessa luz voltar. E enquanto eu ia buscar o Ari no trabalho, a gente ligou o rádio. No caso, a Ariane e eu fomos buscar o Ari e a Milly ficou aqui por casa. Aí a gente ligou a rádio e na rádio foi falando, né? O que tinha acontecido, o que eles achavam que tinha acontecido, quanto tempo mais ou menos a luz ia demorar para voltar. Então, a previsão inicial era que a luz ia demorar ainda de 6 a 10 horas para voltar, a partir daquele momento. No caso, era mais de meio-dia já, eram mais 2 horas. Então, a previsão de quando acabou até voltar ia ser lá depois das 18 horas em diante, né? Esse era o prazo mínimo. E o prazo máximo que se cogitava era um tal dos 3 dias. E pronto, 3 dias é muita coisa. Mas vamos ver no que isso vai dar. E fui lá buscar o Ari. E aí, o que se falava na rádio? Primeiro, eles achavam que tinha sido um avião que caiu lá na França e provocou um incêndio num determinado local que interrompeu o fornecimento de energia para a Espanha e para Portugal. Então, isso aí era uma hipótese. Outra coisa que se falava era de cyberataque. Uns queriam já afirmar que era isso, outros não. Então, ficou aquele negócio, será que foi, será que não foi? Outra coisa que falaram é que podia ter sido uma sobrecarga de energia por conta de muitos painéis solares, então aconteceu alguma coisa que deu uma sobrecarga e desarmou os tal dos, vou chamar de disjuntores, mas teve esse negócio que desarmou por conta dos painéis solares, que, pronto, não posso dizer se faz ou não sentido, mas enfim. Aí, como a gente estava achando que eram esses tais dos 3 dias, e como eu assisti alguns vídeos da Mila Britoque, da Carol Capel e tantos outros, eu fiz um kit de emergência aqui para casa. Então, o que incluía nesse kit de emergência? Então, nesse kit de emergência, de tudo que precisava ter, eu só não tinha uma coisa. Que eu estava pensando se adquiria ou não. Mas agora eu vou adquirir. Mas enfim, vou falando, depois eu falo, olha, esse eu não tinha. Então, a primeira coisa era ter comida para pelo menos 3 dias. Então, isso aí a gente estava tranquilo, aí eu comecei a fazer a revisão do que eu tinha, né? E aí a gente tinha comida para os 3 dias e pronto, dava para ficar uma semana tranquilo.
Remédio. Eu sempre tenho a minha farmacinha pronta, mas com essa situação de ter um kit de emergência, eu aumentei essa farmacinha com remédios básicos, tipo ibuprofeno, paracetamol, band-aids, álcool 70. Eu fui colocando outras coisinhas também para montar um kit para deixar aqui em casa para ter essas coisinhas por um tempo a mais do que precisasse, porque tudo iria fechar. Água. E nessa casa aqui, nós temos uma coisa que não é comum ter em Portugal, que chama caixa d'água. Então, assim, não é comum as casas aqui em Portugal terem a caixa d'água. Nessa casa que a gente tá, tinha uma caixa d'água, porém ela estava vazia. O que a gente fez? A gente, como tinha tempo, não foi nesse dia que a gente fez isso, mas a gente lavou a caixa d'água, deixou ela limpinha. E a gente, nesse dia que faltou luz, já tinham avisado que era provável faltar água por conta das bombas, precisando de energia para bombear a água e tal, e nós colocamos a caixa para encher. Tínhamos lá as garrafinhas separadas para poder beber água, e aí a minha filha ficou em casa e ela ficou enchendo essa caixa d'água. Gás. O gás eu tinha, mas eu deveria ter mais, porque assim, meus pais sempre ensinaram que era o gás que estava em uso e o gás cheio reserva. E esse gás cheio reserva a gente não tinha, mas não era esse item que eu não tinha, tá bom? Eu tinha o gás para pelo menos uma semana, então o gás também estava de boas. Dinheiro. Nesses casos, a gente tem que ter dinheiro em espécie, não dinheiro na conta. Então, dinheiro, a gente tinha algum dinheiro em casa, porém, para 3 dias eu acho que ia dar. Agora, a gente tinha que ter mais dinheiro em casa para ficar mais tempo se fosse necessário. Então, a gente resolveu ficar só acompanhando as notícias e ver o que isso ia dar. E o dinheiro que a gente tinha ia usar realmente só para emergência, já que as primeiras coisas a gente já tinha em casa. Então a gente deixou a gente tinha um dinheirinho separado, porém, da próxima eu vou ter um pouco mais para poder ficar mais tranquila se isso voltar a acontecer. Combustível. O nosso carro, ele estava com 1/4 de tanque de gasóleo, porque tendo que levar a Ori em São Silvestre e voltar todos os dias, consome muito combustível, porque são 30 minutos para ir e 30 para voltar. Aí no final do dia eu torno lá buscar quando ele tá com o ajudante, e quando ele tá comigo eu já fico direto e venho com ele, mas quando ele tá com o ajudante eu vou lá 2 vezes e volto. Aí nesse dia ele foi com o ajudante que eu tinha consulta das crianças. Então, eu tava com 1/4 de tanque, o que eu decidi? Já passei quando eu busquei o Ari, eu passei na escola da Maria e peguei ela mais cedo, que era pra já ficar todo mundo em casa. E poupar o combustível, porque se eu precisasse para alguma emergência, eu tinha combustível no carro. E agora o item que eu não tinha em casa, que era o rádio a pilha. E o rádio a pilha, pasmem, ele esgotou. Acabou a luz, as pessoas se ligaram que precisavam ter algo que fosse a pilha, o rádio, né? E foram para os chineses, eram filas imensas, e todo mundo queria comprar o rádio a pilha. E eles venderam todos os rádios que eles tinham, porque faltou rádio para quem ainda queria e não tinha mais o rádio. Mas depois eu vou ver na Temu se tem o rádio com calma e eu vou adquirir um rádio a pilha aqui para casa. Então era esse item que eu não tinha, que também fez falta, porque a gente ficou meio sem saber as outras notícias. E quando eu tava no carro, que tinha o rádio, eu tinha as notícias. Mas eu ia ter que ficar ali no carro para escutar um pouco do que estava acontecendo e voltar, né? Então, assim, eu vou preparar um rádio a pilha, porque se voltar a acontecer, a gente vai estar prevenido. Porque também teve uma tempestade aqui em Portugal, há uns 10 anos atrás, que deixou Portugal inteiro, segundo me contaram, por 1 semana sem luz. Então, 1 semana é muito tempo, né? Então, é bom a gente estar preparado sim, porque essa tempestade nunca tinha acontecido algo parecido, mas aconteceu uma vez e foi há 10 anos. Então, é bom a gente estar preparado sim. Agora, como é que ficou a cidade de Coimbra durante esse apagão? Eu vou falar aqui somente as coisas que eu sei que realmente aconteceram, tá? E devem ter acontecido outras coisas, mas como eu não fiquei sabendo, também não vou falar, não vou inventar nada. Só que é só o que eu tenho certeza que foi mesmo. Algumas escolas liberaram mais cedo. Foram poucas as escolas que fizeram isso. A escola da minha filha, por exemplo, a minha filha mais nova,
não liberou mais cedo. Eu é que me antecipei e fui pegar a Maria no final das aulas, antes da EAC, da matéria que tem depois. Né? Tem um intervalo de meia hora e começa a matéria extra que não faz parte das disciplinas principais. Então eu fui lá por volta das 4 horas e peguei a Maria. Aproveitei, peguei e vim embora para casa para ficar todo mundo aqui. Os semáforos. Todos os semáforos pararam, ficaram todos desligados. Só que aqui em Coimbra não houve transtorno no trânsito. Por quê? O semáforo, na maioria das vezes aqui em Coimbra, ele é usado para o pedestre atravessar a rua. Só que quando ele chegava na faixa, os carros já paravam, o pedestre passava e o trânsito seguia. E nos locais mais complicados, que é perto do hospital e na circular externa, estava todo mundo cedendo a vez, andava um pouco, parava um pouco, então não teve transtorno no trânsito aqui em Coimbra, diferente de Lisboa e Porto, que todo mundo já estava buzinaço, era muito barulho, muita confusão, muito engarrafamento, e os policiais precisaram ir para as ruas para poder controlar o trânsito, né? Para poder estar ali presente e facilitando o trajeto. Houve problema também no metro, que as pessoas ficaram presas dentro do metro, em de elevadores, e eles precisaram socorrer essas pessoas. Abrir as portas dos metros com as coisas de emergência lá e desceram para os túneis para poder tirar essas pessoas. Mas deu tudo certo, ninguém se feriu, não teve nada assim de mais complicado do que isso. Foi só o susto mesmo, mas todo mundo foi socorrido. Outra coisa foram os multibancos, que são os caixas rápidos. Todos ficaram encerrados fora do ar, então não dava para sacar dinheiro. Por isso que no kit tem que ter dinheiro em espécie em casa, porque os multibancos estavam encerrados, então não tinha como sacar dinheiro. Então, ou você tinha ou você não tinha. O que estava no banco meio que você não tinha. Era só que você estava em casa. Então não dava para sacar dinheiro. Assim também outros estabelecimentos foram fechando, como por exemplo os shoppings. Os shoppings foram fechando ao longo do dia, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos os shoppings fecharam. E logo depois começaram a fechar os mercados. Só que antes disso, a gente tem relatos, a gente escutou colegas nossos que foram ao mercado tentar comprar alguma coisa em dinheiro, porque não dava para usar o cartão. Tinha confusão na área de papel higiênico e também nos enlatados, tipo atum. Atum estava tendo disputa para pegar as latas de atum. Então isso aí aconteceu, não teve briga, mas teve aquele alvoroço para pegar logo e pronto, e garantir o seu. A gente, como não foi ao mercado, por estar um pouco preparado em casa, então a gente não foi ao mercado. Os hospitais. Os hospitais, a ordem que eles tinham era terminar as cirurgias que haviam sido iniciadas, então tudo que estava em andamento terminou direitinho, só que não começaram as outras que estavam marcadas. E só a luz foi direcionada apenas para os blocos de CTI, UTI pediátrica, UTI adulta, esses setores. O restante, as luzes foram desligadas para o gerador dar conta desses setores mais específicos. E eu tenho colegas aqui, até mães de colega da minha filha, que são médicas, e elas disseram que o gerador ele ia funcionar perfeitamente até o outro dia. Então, quanto eles tinham um dia ainda de tempo para realmente se desesperar. Mas enfim, até esse momento eles estavam no aguardo, como muita gente e a gente também. Os postos de gasolina. Os postos foi o que parou assim rápido, foi uma das primeiras coisas que parou. Assim como o semáforo, os postos caíram o abastecimento. Então os postos de gasolina estavam encerrados, não tinha como você colocar combustível no carro. Ou você já tinha no seu carro ou não tinha como colocar mais. Então, era poupar a partir daí para quando você realmente precisasse utilizar o seu carro. Os ônibus continuaram circulando normalmente. Eles iam funcionar até tem muito autocarro aqui que é 100% elétrico. Então, eles estavam funcionando. E aí, até determinado tempo, depois eles iam parar e voltar só quando conseguissem recarregar. Pronto. E sim, a água. Faltou água em alguns locais aqui de Coimbra. Na minha casa não faltou, a gente se preparou, mas não faltou água. Porém, pro lado de Condeixa, faltou água logo após faltar a luz. Então, assim, faltou a luz, 1h30 depois, mais ou menos, já estavam sem água.
E o que a gente ficou fazendo então até a luz voltar? Quando acabou a luz, eram cerca de 11h30, 11h32 mais ou menos, acabou a luz aqui em Coimbra. O que a gente ficou fazendo? Depois que eu peguei todo mundo, estava na rua, que era só o Ari e a Maria, viemos para casa. A Ariane, ela aproveitou para colocar o dever de casa em dia, que ela tinha de matemática, de francês, e ela botou o dever de casa em dia. A Mili, ela ficou me ajudando com algumas coisas da casa para realmente ficar tudo em ordem antes que escurecesse. E depois, como a nossa casa tem aquele espaço, né, verde para plantar e tem como ir para o quintal, a gente ficou no quintal. A Maria, ela ficou brincando com os brinquedinhos dela e depois ela foi um pouco para o quintal também. Só mais tarde, que já ia servir o jantar, que ela perguntou se para mexer no celular. Aí eu pensei, tá com 33%. A luz voltando ou não, vai acabar a bateria daqui a pouco desse telefone. Eu expliquei pra ela e quando acabasse ia acabar mesmo e não sabia quando que ia botar pra carregar. Aí que ela brincou um pouquinho com o telefone e depois ela foi lá pra fora. E a gente, o Ari também tava no quintal, ele tava aproveitando pra mexer, capinar, tirar excesso de grama, pronto, tava mexendo na terra. E a gente, nesse momento, já estava conformado que a luz não ia mais voltar nesse dia, porque já eram 19h45 e a luz não tinha voltado. Então a gente já estava conformado, olha, a gente vai jantar, quando escurecer, a gente fica lá conversando até que todo mundo dormir e pronto. E vamos ver se a luz volta amanhã. Então a gente estava conformado que a luz não ia voltar naquele mesmo dia. Mas, quando eu voltei para casa, para poder servir, então, chamar as meninas para poder jantar, gente, 20 horas em ponto, a luz voltou na cozinha. Aí foi aquela gritaria. Sabe quando a luz voltava lá no Rio de Janeiro, todo mundo gritava? Aqui em casa foi igualzinho. Quando a luz voltou, a gente começou a gritar. Não sei nem se os vizinhos entenderam alguma coisa, mas enfim, a luz voltou, a gente comemorou, eram 8 horas da noite. E pronto, daí pra frente, vida normal. E a programação de voltar a ir para a escola, porque sem a luz a gente não ia mandar as crianças por conta de não ir ter autocarro, a gente ia ficar sem combustível e essa coisa toda. E podia ter professor que não fosse comparecer, então elas não iriam para a escola. Mas como a luz voltou, foi vida normal, todo mundo voltou às suas atividades normais. Então foi esse vídeo, foi essa nossa experiência com esse apagão aqui de 28 de abril de 2025. Eu espero que vocês tenham entendido como é que passou aqui por Coimbra. Um beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.